Pronto, começou a gravar. Ulisses, preparados? Podemos? Vamos lá, Então, podemos. Bom, pessoal, eu gostaria de dizer bom dia a todos e todas nessa nossa última aula do curso de Introdução à Teoria da Justiça das Serras. Vai ser uma aula sobre a questão da justiça climática, e que é uma das áreas que está renovando o campo da teoria da justiça presentemente. Então, dada essa posição de ponta do debate, acabou ficando muito interessante que ficasse como última aula. Ulisses, ele é da filosofia e da ciência política ao mesmo tempo, ele tem graduação, mestrado, doutorado em filosofia, e ele está terminando um doutorado em ciência política. Ele fez mestrado no PPGLM, Programa de Lógica e Metafísica da UFRJ, com uma dissertação intitulada Regimes Socioeconômicos Ideais à luz da teoria da justiça de John Rawls, a crítica rawlsiana ao capitalismo de bem-estar social e a defesa de uma democracia de cidadãos proprietários. E um doutorado também no PPGLM, em que ele defendeu a tese, uma proposta rawlsiana de justiça social para o século XXI, possibilidades e limites de uma democracia de cooperação social. E no Instituto de Estudos Sociais e Políticos, o IESP, ele está em fase de finalização de uma tese intitulada Uma abordagem integracionista de justiça ambiental em perspectiva rawlsiana. Além disso, o Ulisses é uma pessoa muito produtiva, ele andou publicando uns 10 artigos entre o ano passado e início desse ano, já está chegando acho que nos 15, então encontrar a produção do Ulisses na área de justiça distributiva e na área de justiça ambiental é muito fácil, recomendo a todos e todas que gostarem da aula. E Ulisses ganhou também um prêmio de jovem cientista inovador, recém-doutor, na FAPERJ, o ano passado, o que é uma coisa muito interessante, porque nós estamos nas humanidades, né, e no campo da filosofia, e é isso, uma pessoa de humanidades do campo da filosofia, da teoria da justiça, ganhando um prêmio de jovem cientista inovador do estado do Rio de Janeiro. De certa maneira, é uma conquista individual do Ulisses, mas é uma conquista coletiva nossa, do campo das humanidades e da teoria da política e da filosofia. Então, Ulisses, muito obrigada por estar aqui com a gente. Será um prazer assistir a sua aula. Bom dia, pessoal. Eu que agradeço a apresentação generosa e o convite para compartilhar com vocês aqui essas reflexões sobre justiça climática, né? Então, eu preparei um curso para hoje, né, uma aula para hoje, mais panorâmica da justiça climática, né? Procurando não apresentar assim nenhum autor específico, né, mas buscar oferecer para vocês uma visão mais geral, né, da questão. Vocês estão vendo bem os slides? Sim, Ulisses. Sim, né? Então vamos lá. Então, o que eu pensei para o curso é apresentar questões ambientais, né? Como essas questões ambientais se relacionam com a justiça climática, algumas questões fundamentais de justiça relacionadas à crise climática, alguns problemas de enquadramento teórico, algumas abordagens, a questão da justiça intrageracional e intergeracional, críticas a essa abordagem tradicional, e um espaço no final, né, para as nossas questões e discussões. Aqui uma lista de alguns autoras importantes do campo, né? Esse aqui na imagem é o Robert Bullard, que é considerado assim, isso que inaugurou, em termos de um estudo sistemático, a justiça ambiental, né? A expressão justiça ambiental, que na época estava mais relacionada a questões
de vulnerabilidade de determinadas comunidades que eram objeto ali de uma certa de injustiças ambientais na medida em que essas comunidades eram afetadas por poluição, por uma série de questões que tornavam aquelas comunidades vulneráveis, né, por lixos tóxicos, enfim. Então, a justiça climática, anteriormente, na verdade, ela começou com questões mais amplas de justiça ambiental, e hoje o que a gente chama de justiça climática meio que incorpora essas questões tradicionais de justiça ambiental, mas, na verdade, a justiça climática passou a ser uma espécie de termo dominante, né? Bom, o Henry Shue é um autor fundamental no campo, né, e também nesse campo de uma justiça climática de corte mais analítico, né? Então, eu separei aqui duas citações dele que elas expressam de forma interessante o problema, né? O que quer que a justiça exija positivamente, ela não permite que se diga às nações pobres que vendam seus cobertores para que as nações ricas possam manter suas joias. E aqueles que vivem em pobreza extrema não deveriam ser obrigados a restringir suas emissões e, desse modo, permanecer na pobreza para que aqueles que vivem no luxo não precisem restringir as suas emissões. Bom, então eu separei a apresentação em alguns blocos. O primeiro bloco, justiça climática, conceitos fundamentais e enquadramentos teóricos, né? Características da justiça climática. A justiça climática ela tem uma base, ela mistura, né, uma forte base científica com implicações morais, né? Ela trata o problema da justiça climática, ele é eminentemente global, embora as questões domésticas e locais elas são relevantes, né, e devem ser pensadas, mas sobretudo a questão das emissões, né, é um problema eminentemente global. Ela tem uma forte dimensão intergeracional, né, embora também as questões intrageracionais elas também são relevantes. Geralmente elas tratam de decisões em condições de incerteza. Os seus impactos, os impactos dos problemas climáticos, eles são assimétricos e interseccionais. A gente tem também uma característica de se tratar de uma injustiça composta, que ela vai meio que acumulando uma série de outras injustiças e vai se tornando um grande composto de injustiças, né, tanto no tempo quanto também na natureza dos seus problemas. E uma questão também que é relevante para a justiça climática é que existe uma dificuldade muito grande de cumprimento dos acordos, né? E isso torna a justiça climática um caso assim especial em que a teoria não ideal, né, naquela distinção rawlsiana entre teoria ideal e não ideal, ela se torna relevante, né? Bom, questões ambientais, né? A gente pode dizer que as questões ambientais, além da mudança climática, também existem problemas de poluição da água e do ar, esgotamento de recursos, acumulação de resíduos sólidos, esse tipo de coisa, perda de diversidade. Essas questões, geralmente elas interagem entre si, e a mudança climática hoje ela acaba sendo a questão ambiental estruturadora dos debates em justiça ambiental, né? Elas têm um caráter local ou regional ou genuinamente globais, né? Como a gente pode perceber, essa parte de incidência do problema, você tem soluções locais, domésticas, digamos assim, e questões que são tratadas no nível internacional ou global, né? E uma coisa, um aspecto importante é que elas envolvem tanto relações sociais como fenômenos naturais não humanos, né, e possuem esse aspecto intergeracional. A gente está passando por uma situação em que os limites planetários, né, eles estão se tornando, na verdade,
bastante sérios, né? Então, dos 9 limites, 7 já estão ali, já se consideram, 6 já se consideram que foram ultrapassados, né? Então, mas ultrapassar esse limite não significa exatamente que a gente atingiu um ponto de não retorno, né? Mas assim que a gente está numa situação de alarme, né? de risco crescente, né? Então, mudanças climáticas, integridade da biosfera, mudança no uso da terra, fluxos biogeoquímicos, água doce, entidades novas, poluição química, etc., são limites que já consideramos que já foram ultrapassados, né? E os demais estão próximos do limite, só a depressão da camada de ozônio está dentro de uma zona segura e os aerossóis atmosféricos também ainda não se sabe exatamente qual o limite, então isso não dá para ter uma posição muito específica. Então, existe aqui uma diferença, né, entre limites planetários e pontos de inflexão. O ponto de inflexão é quando ocorre uma mudança abrupta e potencialmente irreversível do sistema, né? Então, ela marca aí uma transformação crítica que pode ser extremamente difícil ou impossível de reverter. Bom, a gente lida, né, os fatos notórios, né, eventos extremos, né? Então, no Brasil, 93% dos municípios brasileiros foram afetados por inundações, estiagens secas, enxurradas, chuvas intensas, alagamentos. Aí a gente vê frequentemente no noticiário incêndios florestais, poluição do ar e dos oceanos, que também contribuem para o problema climático. A Amazônia está se aproximando de um ponto de inflexão, né? O risco de savanização, maior frequência de incêndios, a perda de biodiversidade também é outro ponto problemático. Bom, agora eu vou passar aqui para alguns enquadramentos, tá? Existe uma discussão de enquadramento se é um antropoceno, se é capitoloceno, se ainda continua no Holoceno, ou tem outras nomenclaturas. Para a justiça climática, eu acredito que o ponto mais importante, pelo menos nesse enfoque mais analítico que eu estou apresentando aqui, é que existe um componente humano, né, nas mudanças climáticas e isso traz consigo questões de justiça. Então, essas discussões, elas estão assim, elas não têm um consenso científico, mas nas ciências sociais, nas teorias sociais, na filosofia, costuma-se trabalhar já com essa ideia de ou antropoceno, que a crítica é que, bom, o antropoceno trata a atividade humana como indiferenciada, né? O capitoloceno, ele tenta dizer, não, na verdade, o impacto humano ele tem a ver com regimes políticos, sistemas econômicos, né, e coloca o capitalismo no centro das explicações sobre a deterioração do meio ambiente global, né? Outra questão importante para a gente ver em termos de enquadramento é que muitas vezes, quando a gente vai falar de justiça climática, as pessoas se confundem um pouco com que a gente costuma fazer essa distinção, né, entre ética e justiça, sendo que a justiça seria algo cujo objeto seriam as instituições, né, em termos osianos, a estrutura básica da sociedade, uma estrutura básica global, né, e também não estaria tão associada a condutas individuais e mais às instituições, e a ética ela estaria mais ligada ou a questões de vida boa, concepções de bem, né? Então ela é mais ampla nesse sentido, ou a condutas individuais. Então a justiça, é importante que se diga, ela não é o único valor relevante, né? Então quando a gente pensa em desafios das mudanças climáticas, a justiça, como diz Rawls, né, ela é a principal, né, a principal virtude das sociedades, mas ela, por si só, não é o único valor relevante. Então, aqui nessa aula de hoje, nesse curso, a gente vai tratar o problema
do ponto de vista da justiça, e não de uma ética que vai discutir valor intrínseco da natureza, esse tipo de coisa, que são discussões importantes, mas elas ultrapassam, né, a discussão do que seria uma teoria da justiça climática, né? Outra questão de enquadramento geralmente o pessoal de relações internacionais, eles costumam enquadrar o problema como análogo à tragédia dos comuns, seria um problema de ação coletiva, então o esgotamento de recursos ou não cumprimento de acordos, né, climáticos, etc., derivariam do fato de que ninguém quer, digamos assim, reduzir ou pagar o pato, digamos assim, sozinho, então fica ali um problema de coordenação, alguns pegando carona, outros, então, no fim, a conclusão desse dilema é que é mais racional não cumprir os acordos, já que não existe uma segurança de que todos vão cumprir o acordo, né? Os limites dessa metáfora é que essa vulnerabilidade ela é desigual, quando a gente pensa em termos de tragédia dos comuns, todo mundo está ali numa situação semelhante, países ricos são maiores emissores históricos, menos vulneráveis, e a metáfora ignora responsabilidades históricas e também dimensões intergeracional e interespécies. Outro enquadramento, mais da ciência política, como conflito distributivo, né? Então, esse enquadramento com base no conflito distributivo, os autores sustentam que a política climática é mais bem compreendida como um conflito distributivo interno às sociedades, né? E políticas climáticas, elas criam vencedores e perdedores econômicos, reorganizam setores produtivos e alteram relações de poder entre grupos sociais, empresas, partidos políticos e interesses econômicos. Então, adotar e rejeitar políticas climáticas não dependeria tanto do comportamento de outros países, mas estaria relacionado à correlação de forças no plano doméstico entre atores favoráveis e contrários à ação climática. Agora, a gente vai passar aqui para alguns conceitos fundamentais. Mitigação consiste em reduzir emissões de gases de efeito estufa ou ampliar mecanismos de abordagens de absorção desses gases, né, os chamados sumidouros, né? E a adaptação envolve modificar condições sociais e materiais para que as pessoas consigam lidar melhor com as mudanças climáticas, por exemplo, por meio de edifícios resistentes ao calor extremo, barreiras contra tempestades e elevação do nível do mar. Mas tem um outro aspecto também, quer dizer, quando não há mitigação nem adaptação adequadas, né, a gente costuma também falar em termos de compensação, né? Agentes de responsabilidades climáticas, né? Então, aqui, um problema importante para a justiça climática é identificar quem é o portador das responsabilidades climáticas, né? Então, a gente pode pensar em termos de indivíduos, empresas, atores da sociedade civil, sindicatos, ONGs, igrejas, associações, estados, governos. Então, as responsabilidades climáticas, elas se dividem em agir para implementar ou facilitar políticas de mitigação, ou agir para implementar ou facilitar políticas de adaptação e compensar aqueles que sofreram danos causados pela mudança climática. Então, a partir do tipo de responsabilidade, você tem um conteúdo específico, né? Então, a responsabilidade de mitigação, ela implica reduzir emissões de gases de efeito estufa, criar e manter sumidouros de gases de efeito estufa, desenvolver e transferir energia segura e limpa. A adaptação seria desenhar arranjos naturais e sociais para que as pessoas sejam capazes de lidar com ameaças relacionadas ao clima e exercer seus direitos legítimos sem perdas. A compensação justamente entra quando a mitigação e a adaptação falham, né? Aqui é um resumo das principais questões que a justiça climática aborda, né? Então, a gente pode dizer, tem uma questão avaliativa, como avaliar os impactos das mudanças climáticas,
que responsabilidades climáticas as gerações presentes têm em relação às futuras gerações, como os agentes políticos devem considerar os riscos e incertezas envolvidos nas projeções climáticas, quem possui quais responsabilidades no enfrentamento das mudanças climáticas, e dado que existe um orçamento limitado, né, de gases de efeito estufa, como que ele deve ser distribuído? E quais restrições devem regular e limitar as políticas climáticas? E aquilo que a gente falou, né, o elevado nível de descumprimento das responsabilidades climáticas, como deveremos estabelecer trade-offs entre princípios concorrentes de justiça climática? Então, essas são as principais questões, né? Aí a gente tem como abordagem, a gente tem justamente, geralmente, dois tipos de abordagem, uma que é chamada isolacionista e a outra integracionista. Então, o isolacionismo, ele trata a mudança climática separadamente, de temas como pobreza, imigração, desenvolvimento humano, etc. O integracionismo, ele já sustenta que a justiça climática ela deve ser analisada em conjunto com uma teoria mais ampla de justiça social, né? Então, dependendo de como você enquadra o problema, você vai interpretar que a justiça climática ela é um problema que você trata a partir dele mesmo, sem integrar com outras questões de justiça, e a abordagem integracionista, geralmente, ela costuma fazer parte de alguma teoria mais geral de justiça. Aqui, o argumento isolacionista, ele considera que esse tipo de abordagem ela torna o problema mais simples, mais manejável, né? E que se você incluir outros aspectos, outros problemas na justiça climática, você dificultaria os acordos internacionais. E como nas teorias da justiça que tratam de questões outras, né, já existem desacordos profundos, seria mais pragmático tratar apenas de emissões e de sua distribuição. Né? Quer dizer, então, a ideia aqui é evitar impasses e simplificar o problema. Já o argumento integracionista, ele vai dizer que a mudança climática ela afeta os mesmos interesses envolvidos em outros problemas de justiça social, como saúde, alimentação, água, terra, condições de vida. Então, princípios distributivos mais gerais, elas devem orientar a justiça climática. Então, questões como direitos humanos, pobreza, vulnerabilidade social, são elementos centrais para definir responsabilidades climáticas, além das questões de justiça distributiva. Então, vamos lá. A mudança climática está causalmente ligada a crescimento econômico, pobreza, migração, saúde e uso de recursos naturais. Esse é o argumento integracionista, né? Que existe uma interdependência entre clima e justiça social e que seus impactos eles são agravados por desigualdades e vulnerabilidades pré-existentes. E as próprias políticas climáticas afetam outras questões, como alimentação, biodiversidade, liberdade individual, distribuição de recursos. Então, para o argumento integracionista, é artificial você tratar o problema de forma isolada. Outra questão importante é que questões como raça e gênero, elas também impactam a justiça climática, né? Esse aqui é o livro do Robert Buller, Dumping in Dixie, que ele trata exatamente de raça, classe e qualidade ambiental, mas é uma primeira geração dessas teorias, então aqui o problema é mais, não trata exatamente de justiça climática, mas é um livro exemplar, né, nesse tratamento em que questões ambientais se entrelaçam com outros problemas, como inclusive a ideia de racismo ambiental deriva exatamente dessa percepção de que os mais afetados eram geralmente grupos racializados. Enfim, nesse livro,
ele mostra que em Houston, 86% dos locais de descarte de resíduos ficavam em bairros negros, apesar desses moradores representarem apenas 25% da população. Agora vamos para o bloco 2, né, a avaliação dos impactos climáticos. Essa é uma outra questão importante na justiça climática. Então, aqui é definição de interesses e métricas. Então, é essencial definir quais interesses humanos devem ser protegidos para desenhar as políticas, né? E também escolher certas métricas, né? Por exemplo, uma meta de temperatura, qual o aumento de temperatura que seria definido como factível e manejável, né? Então, aquela discussão entre 1,5 grau, 2 graus centígrados, isso exige uma métrica para comparar como diferentes níveis de aquecimento impactam o bem-estar e o direito das populações, né? Existem autores que propõem 3,5, né, até 2100, geralmente são os economistas que fazem isso de uma maneira bastante problemática, mas enfim. Então, a gente tem ali um certo distribuendo, né? O que é distribuído quando a gente pensa em termos de justiça climática, né? Então, apesar de ter muita divergência quanto a isso, existe um certo consenso que o impacto climático sobre vida, saúde, acesso à água e alimentação é inaceitável. Embora as teorias divirjam nesse distribuendo adequado, elas convergem ao reconhecer que a privação dessas necessidades básicas constitui uma injustiça grave. Problemas como exposição desigual aos efeitos das mudanças climáticas entre países e dentro dos próprios países, a distribuição desigual dos custos das mudanças climáticas e a alocação desigual dos benefícios das políticas de mitigação e adaptação frequentemente agravam em vez de resolver desigualdades pré-existentes. Então, essas são as questões paradigmáticas que a justiça climática busca responder, né? Temos o dever de agir diante das mudanças climáticas, supondo que temos a obrigação de agir, qual a extensão desses deveres e como esses deveres devem ser distribuídos, por assim dizer, né? Outros impactos, né? Existem discussões sobre vínculos territoriais e direitos culturais, né? Então, a justiça climática também tem correntes que tratam como um caso de injustiça cultural, né? Quer dizer, você limitar a análise a questões como saúde e alimentação pode ser insuficiente, porque muitos indivíduos e povos indígenas, por exemplo, possuem laços profundos com terras tradicionais que definem sua identidade. E a questão climática ela impõe um deslocamento forçado que você não teria como substituir isso nem compensar adequadamente, né? Então, para essas comunidades, a mudança climática não é só um dano material, mas ela é uma ameaça à continuidade de seu modo de vida, né? Outra questão importante é a ideia de sustentabilidade, né? Ela refere-se à capacidade de sistemas e processos perdurarem no longo prazo, mantendo-se sem colapso ou interrupção. O debate contemporâneo ele enfatiza 3 dimensões, ecológica, econômica e social, e procura responder a problemas conectados, como pobreza, esgotamento de recursos, insegurança alimentar e hídrica, instabilidade política e destruição dos sistemas de suporte à vida. Aí a gente tem 2 tipos de abordagem, né, na justiça climática. Uma que defende um tipo de sustentabilidade fraca, que assume que danos climáticos podem ser compensados por meio de transferência de renda ou capital, e sustentabilidade forte, que argumenta que certos bens ambientais e territoriais são únicos, né? Então, proteger o interesse dessas pessoas exigiria necessariamente a preservação do ambiente em um determinado estado, negando que o capital possa substituir a natureza. A interação de direitos humanos, né, com a questão da justiça climática, ela também aparece na literatura, né?
o enfoque dos direitos humanos interpreta a injustiça climática como uma violação de direitos fundamentais à vida, saúde e autodeterminação. O Moellendorff, nesse livro, em outros também, mas aqui é a última versão, né? Ele sugere avaliar políticas climáticas pelo seu impacto na pobreza, embora críticos argumentem que isso ignora danos políticos e culturais. Argumentos que essa abordagem é excessivamente estreita, pois não contempla plenamente questões como autodeterminação política e modos tradicionais de vida. Outra questão é relacionada ao custo do carbono, né? O custo social do carbono. Então, você tem ali que alguns economistas do clima frequentemente calculam o custo social do carbono. Então, o objetivo é calcular em termos monetários os danos presentes e futuros causados pela emissão de 1 tonelada adicional de CO2. A inclusão desses... E aí, além disso, costuma-se também acrescentar direitos coletivos de autodeterminação, destruição de pequenos estados insulares e impactos sobre animais não humanos. Então, a inclusão desses elementos, ela amplia o escopo moral da avaliação e dos impactos climáticos. Quer dizer, aqui a gente está incluindo outros tipos de direitos que ultrapassam a questão de calcular o custo social do carbono apenas em termos monetários, né? Agora a gente passa para o bloco 3, justiça intergeracional, risco e incerteza. Bom, as emissões atuais de gases de efeito estufa, elas produzem efeitos que perduram por séculos ou milênios, né? E a gente sabe que a mudança climática ela impõe custos significativos às futuras gerações, embora elas não participem das decisões presentes. Então, a justiça climática ela exige definir qual deveres temos em relação às pessoas futuras. O problema envolve também a distribuição de um orçamento global limitado de emissões, né? Então, quando a gente trata de justiça intergeracional, a gente tem um aspecto vertical, que é a comparação entre gerações ao longo do tempo, presente e futuro, e horizontal, distribuição dentro de cada geração futura. E a questão é, existe um dever de deixar as futuras gerações melhor do que a atual, ou é só ou em vez disso, deixar um mínimo, algo que seja, enfim, aceitável em termos de subsistência, né? Um enfoque mais suficientarista, né? Então, as mudanças climáticas, elas tornam essa questão mais urgente porque tendem a ampliar desigualdades já existentes, afetando de forma desproporcional os grupos mais vulneráveis. Então, aqui para a gente visualizar, né? Emissões, geração passada, elas causam dano climático na geração presente, que por sua vez a geração presente também vai... as emissões da geração presente vão causar impactos na geração futura. E aqui é interessante a gente ver que os países industrializados, em relação aos países em desenvolvimento, né, essa nomenclatura usada pelas discussões internacionais, no âmbito dos acordos e tal, vocês podem notar aqui que os países industrializados eles têm um peso muito maior em relação às emissões e muito menor, pelo menos projetado, em relação ao dano, né? Aqui dá para visualizar bem. Aqui, questões economistas costumam tratar essa questão das emissões como, do mesmo jeito que eles tratam o valor presente, né, na economia, quando eles trazem um determinado, projetam um determinado valor a valor presente, existe uma taxa de desconto, né? Na questão da justiça climática, essa taxa de desconto, ela atribui peso moral menor ao bem-estar de pessoas futuras, né?
Então, esse tipo de abordagem é criticado por considerar moralmente arbitrário a discriminação baseada no momento em que alguém vive. Tá? Então, eu vou acelerar um pouco aqui, para a gente poder cobrir mais pontos. Eu não vou conseguir cobrir tudo, né, porque a gente tem só, acho que mais 15 minutos, né, de apresentação. Ulisses, pode ficar tranquilo com o tempo da apresentação. Como a gente não anda tendo muitas perguntas, tudo bem ultrapassar. Então, eu vou indo no ritmo normal. Se vocês acharem que já está na hora de encerrar, me avisa para eu já, assim, uns 10 minutos antes, para eu já ir caminhando para o fim. Tá bom? Combinado. Beleza, então vamos lá. Então, a justiça intergeracional, elas trazem algumas controvérsias, né? Uma delas é o tal do problema da não identidade, formulado pelo Parfit, né? Que o argumento é que decisões presentes alteram quem existirá no futuro. Então, seria difícil afirmar que futuras pessoas foram prejudicadas em comparação com uma alternativa possível, né? Porque o que esse problema da não identidade diz é que as pessoas do futuro só vão existir se no presente as ações forem exatamente aquelas que estão sendo feitas. Qualquer mudança de rota muda as pessoas que vão existir no futuro, né? Então você não tem como ter uma correspondência direta em relação a essas pessoas, né? Então, na verdade, a resposta a esse tipo de problema é que a justiça climática ela deve assegurar condições adequadas de vida, independentemente dessa comparação contrafactual de quem vai existir, se é o indivíduo particular A, B ou C, mas você assegura às gerações futuras, qualquer que sejam elas, né, não exatamente a uma pessoa que você identifica, uma relação, né? Então, esse tipo de problema foi muito discutido filosoficamente, mas, na verdade, ele não é mais... Assim, é difícil você rejeitar uma obrigação futura, às gerações futuras com base nesse tipo de argumentação, né? Embora ela seja filosoficamente sofisticada, né, é fácil você simplesmente dizer, bom, a gente não está tratando de A ou B, mas de gerações futuras, quem quer que elas sejam. Outra questão que é importante, né, na justiça climática são os problemas de risco e incerteza. Como definir políticas justas diante de possibilidade de danos graves sob condições de risco e incerteza? Lembrando que o risco é um conceito associado a situações em que probabilidades podem ser estimadas, enquanto a incerteza são situações em que não há probabilidades confiáveis disponíveis. Então, a definição do orçamento de carbono ela depende do grau de aversão ao risco adotado nas políticas climáticas. Segundo o IPCC, uma meta mais segura de 1,5 graus, ela reduz drasticamente o volume permissível de emissões. Então, você o que eles fazem geralmente é assim, bom, quanto de emissão eu tenho ainda disponível se eu quiser garantir um aumento de 60% de 1,5 grau, né? Aí ele vai ser um dado número de emissões. Se eu reduzir isso para 30%, né, então eu vou tornar as emissões muito mais... o volume permissível muda completamente. Então, a partir do resultado que você calcula em termos de percentagem, você ajusta o volume permissível de emissões. Então, depois eu vou disponibilizar esse material para a turma, e aí esses gráficos vocês podem analisar de uma forma mais tranquila. Mas aqui exatamente está fazendo um gráfico que, à medida que
que você aumenta aqui, né, o grau de temperatura que você considera tolerável, e aí você tem os riscos envolvidos entre indetectável, moderado, alto e muito alto. Então, com a temperatura média global subindo por conta das emissões, os estudos apontam limites cada vez menores para os aumentos de temperatura de alto risco. Também é comum, em relação a essas questões, você combinar isso com abordagens econômicas, tipo de custo-benefício e valor esperado, né? Então, a política correta seria aquela com maior valor esperado, que é o valor descontado pela probabilidade daquilo acontecer, né? Mas, geralmente, esses tipos de abordagem elas recebem muitas críticas, né? Porque depende de probabilidades confiáveis que, frequentemente, elas não estão disponíveis em contextos climáticos, porque muitas vezes as questões climáticas elas são questões mais bem enquadradas como questões, como cenários de incerteza, e aí você não tem como estimar exatamente, né? Então, tendo em vista esse pano de fundo de incerteza, o princípio de precaução, né? Você tem uma abordagem precaucionária que ela não exige probabilidades precisas para justificar a ação preventiva, tá? Então, esse princípio ele envolve 3 elementos: condição de dano, condição epistêmica e resposta preventiva, né? E o Gardner, que é um outro filósofo que se dedica à questão climática, você também tem ameaça de dano, incerteza causal e resposta precaucionária. Então, aqui o foco deixa de ser probabilidades e passa a ser prevenção de danos potencialmente graves em condições de incerteza. E aí o Gardner ele vai até usar a regra Maximin, não um princípio Maximin, que muitas vezes as pessoas chamam de princípio Maximin como sinônimo de princípio da diferença. Isso aqui é regra Maximin, que é uma regra para tomada de decisão em condições de incerteza. Quando você tem certas condições, de acordo com essa regra, você teria, na verdade, um critério para ação, né? Então, quando você tem impossibilidade de estimar probabilidades, pouca preocupação com ganhos acima de um mínimo e forte preocupação em evitar resultados muito graves, então faz sentido você usar essa regra Maximin para tomada de decisão em condições de incerteza, né? E nessas circunstâncias, assumir riscos severos seria irracional. O Shu também oferece também uma regra precaucionária, né? E aí, as 3 condições: a possibilidade de perdas massivas, risco significativo, mesmo sem probabilidades precisas, e custos preventivos não excessivos, né? Então, quando essas condições estão presentes, deve-se reduzir progressivamente o risco climático. Aqui o ponto é: você não ter probabilidade exata não elimina a sua obrigação de agir, né? E diferentemente de abordagens baseadas em valor esperado, essa perspectiva precaucionária ela não depende de cálculos probabilísticos precisos. Bloco 4, agora as questões de responsabilidades, né? Problema das responsabilidades climáticas. Então, quais são esses problemas? Quem deve mitigar e adaptar? Quem deve arcar com os custos? Quem deve garantir o cumprimento dessas obrigações? E quais agentes possuem deveres climáticos? Então, é um problema que envolve estados, instituições internacionais, empresas e indivíduos. E aqui, nesse enquadramento analítico, a gente percebe que existe não é necessariamente o mesmo ator responsável pelo dever de mitigar e quem deve arcar com os custos, né? Existe uma separação entre o dever de mitigar e quem paga essas mitigações, né? E quem deve garantir o cumprimento, né? Então, há um enfoque analítico em que separa essas responsabilidades, né?
Então, a ação climática, ela envolve distribuição de, quer dizer, o dever de ação, né, e a distribuição de custos, eles são problemas distintos. Um agente pode ter o dever de mitigar, sem ter o dever de arcar integralmente com os custos da mitigação. A pergunta quem deve agir não é idêntica à pergunta quem deve pagar. Essa distinção é central. Tá? Então, pensar aqui em possíveis arranjos. Né? Um possível arranjo normativo distingue deveres de mitigação, adaptação e deveres de financiamento. A responsabilidade pela ação climática pode ser separada da responsabilidade pelos custos. Por exemplo, países em desenvolvimento poderiam ter deveres de reduzir emissões e adotar tecnologias limpas, mas isso não implica que devem suportar integralmente os custos da transição energética. Outros agentes, especialmente países ricos, poderiam assumir parcial ou integralmente esses custos. Responsabilidades intergeracionais, né? A gente já tratou do problema de justiça intergeracional, agora aqui a gente vai ver a questão dessas responsabilidades. Alguns defendem que a geração atual é que deve mitigar agressivamente a mudança climática, outros argumentam que parte desses custos da mitigação poderia ser distribuída entre gerações futuras, né, o que reforça essa distinção entre dever de agir e dever de financiar, e a distinção entre ação climática e distribuição de custos também possui uma dimensão intergeracional. Né? A ação climática e distribuição de custos, elas permanecem interdependentes. Um agente pode ter deveres de mitigação apenas se houver apoio financeiro suficiente, e a ausência de financiamento pode limitar obrigações climáticas mais exigentes. Então, aqui a gente tem uma mescla de problema de justiça global com de justiça intergeracional. Então, quando a gente pensa nessa questão de distribuição dos custos, né, existem 3 princípios que a gente poderia dizer que predominam na literatura. O princípio do poluidor-pagador, o princípio do beneficiário-pagador e o princípio da capacidade de pagamento. Também tem o princípio do apropriador-pagador, tem outros princípios também, mas esses 3 são os mais importantes. O do poluidor-pagador, os custos devem ser distribuídos proporcionalmente às emissões produzidas por cada agente. Né? E as objeções mais comuns são a ignorância desculpável, né? Quando emitíamos, não sabíamos que isso poderia ser um problema, etc. Né? E isso é um tipo de resposta cada vez mais difícil de sustentar, até porque o grosso das emissões se concentram dos anos 60 para cá, né? Quer dizer, existem emissões históricas lá, desde o começo da Revolução Industrial e tal, mas o mais relevante é de 50 anos para cá, 60 anos para cá, né? Então, a ignorância desculpável se torna cada vez mais indesculpável, né, essa ignorância. O problema das emissões de gerações passadas, né, o negócio, esse é um problema que não me pertence porque a minha geração não tem culpa, foram gerações passadas, etc. Né? Então, aí o que se critica nessa resposta é que, bom, se você tem uma infraestrutura que foi construída ao longo de gerações e que você se beneficia dela, né, no caso de países desenvolvidos, né, quando é para você se beneficiar, você aceita, mas quando você precisa, na verdade, ser responsabilizado pelos custos dessa infraestrutura, daí as pessoas querem, né, dizer, não, isso aqui não é comigo. Né? Então tem aí um argumento aí de 2 pesos e 2 medidas, né? Essa é uma terceira objeção que é importante, é que, dependendo do caso, essas emissões são necessárias para assegurar um padrão mínimo de vida, sobretudo
países aí em que você tem ainda uma necessidade, né, ainda não existem meios de você atingir um padrão mínimo de vida digna sem emissão, né? Então, as respostas, limites da alegação de ignorância desculpável, como eu já falei, responsabilidade baseada em benefícios herdados e restrições distributivas ligadas à pobreza e às necessidades básicas. Princípio do beneficiário pagador sustenta que os agentes devem arcar com custos climáticos na medida em que se beneficiaram de atividades emissoras de gases de efeito estufa. Então, essa proposta ela funciona mais como um complemento do princípio do poluidor pagador e não exatamente um princípio que conflita com o primeiro, né? Então, a questão é, o princípio se aplica apenas a casos que o princípio do poluidor pagador não consegue resolver ou possui aplicação mais ampla, né? Existe essa discussão. Outra objeção questiona se obter benefício é suficiente para gerar obrigações de pagamento. Uma pessoa pode ter se beneficiado de atividades emissoras e ainda assim permanecer em condição de pobreza. Por isso, alguns autores defendem que o princípio deve ser limitado por exigências de justiça distributiva e agora o princípio de capacidade de pagamento. Esse terceiro princípio, ele diz que os custos eles devem ser distribuídos de acordo com a capacidade de pagamento dos agentes, independentemente de ter se beneficiado ou de ser um poluidor, né? Então, quanto maior a capacidade econômica de um agente, maior a parcela de custos que ele deveria assumir, né? Então, esse critério ele meio que simplifica a questão entre a responsabilidade, né, que os outros princípios exigem, né? Quer dizer, ele seria ele seria aplicado de uma forma, digamos assim, menos problemática, né? Porque emissões passadas tem toda uma discussão e por aí vai, né? Mas esse princípio, né, ele também não é um princípio sem controvérsias, né, porque ele depende da ideia de que os mais ricos possuem deveres positivos de assistência, e isso é sempre uma questão está em debate, né? A plausibilidade do princípio depende da concepção adotada de justiça distributiva global. Concepções mais igualitárias de justiça distributiva global tendem a defender que os custos climáticos sejam suportados principalmente pelos mais favorecidos. A gente poderia pensar se esses princípios se eles poderiam ser ordenados, né, de alguma maneira, né? Então, alguns autores eles consideram que o princípio do beneficiário pagador é suficiente por si só, né, que ele já incorpora considerações sobre responsabilidade e capacidade de pagamento e oferece uma regra única para distribuir custos de mitigação, adaptação e compensação. Então, seria um princípio mais enxuto e que daria conta do problema, né? O Simon Canning, ele já disse que os poluidores devem pagar pelos danos que causaram, exceto quando se encontram em condições de privação severa. Em condições normais, poluidores devem arcar com os custos, mesmo se não soubessem que suas ações eram prejudiciais, desde que tenham se beneficiado delas. E os ricos devem assumir os custos restantes, especialmente aqueles cuja riqueza foi obtida de maneira injusta. Então, existe muito debate em termos de como compatibilizar esses princípios, se você vai escolher um único princípio, ou se você vai fazer uma espécie de ordenação desses princípios, de modo que eles possam ser aplicados em conjunto e de uma forma não contraditória, né? E a gente também tem a questão da compensação, né? Que tem a ver com injustiças passadas, quer dizer, aqueles que se beneficiaram, né, cujos ancestrais
desmataram florestas, queimaram combustíveis fósseis, mas também aqueles beneficiados por outras injustiças passadas devem compensar aqueles que sofrem as consequências da injustiça climática. Aí, nesse caso, seria apropriado exigir formas de reparação mais robustas daqueles cujos privilégios derivam da violência e da opressão. A justiça climática não pode ser alcançada nem mesmo compreendida de forma isolada. Então, aqui é um caso, para a gente voltar naquele enquadramento, seria uma interpretação integracionista da justiça climática, né? Agora, aqui para refinar um pouco analiticamente essa questão das responsabilidades, alguns autores eles também fazem essa divisão de responsabilidades de primeira e segunda ordem. Então, as responsabilidades de primeira ordem, elas envolvem mitigar a mudança climática, promover a adaptação e arcar com os custos dessas ações. E as de segunda ordem, elas consistem em garantir que outros agentes cumpram suas responsabilidades climáticas. Então, aqui o foco ele é deslocado da ação climática, né, mitigação, adaptação, etc., para condições sociais, econômicas e políticas que tornam essa ação possível. Então, responsabilidade de primeira ordem envolve deveres climáticos diretos, incluem mitigar a mudança climática, promover a adaptação, arcar com os custos dessas ações. O foco recai sobre quem deve agir e quem deve suportar os custos da ação climática. Aqui na imagem, o Pivotal Generation, do Henry Shue, que é um livro que eu recomendo bastante, e está na bibliografia da aula, depois eu compartilho com vocês. E as responsabilidades de segunda ordem consistem em criar essas condições, né, para que outros agentes cumpram seus deveres climáticos. Então, elas podem envolver impostos sobre carbono, cotas de emissão, regulações obrigatórias, subsídios a energias limpas, planejamento urbano favorável ao transporte sustentável, né? Quer dizer, aqui é você modificar os desenhos institucionais de modo a favorecer, né, o cumprimento desses deveres climáticos por meio de incentivos ou desincentivos, né? No caso do imposto, um desincentivo, e subsídios e incentivos, né? E a Elizabeth Cripps, por exemplo, ela defende deveres de promover a ação coletiva necessária para enfrentar a mudança climática. Então, esses deveres podem incluir campanhas políticas, participação eleitoral, petições e pressões sobre representantes, apoio a organizações ambientais, desobediência civil, resistência política resistência contra políticas climaticamente injustificáveis, né? Aí a gente vai entrar depois na discussão das responsabilidades individuais, se elas existem e de que natureza elas são. Isso seria um caso, por exemplo, de algum nível de responsabilidade individual, né? A gente pode também separar as responsabilidades em positivas e negativas. Positivas de segunda ordem exigem agir para promover o cumprimento de deveres climáticos, e as negativas não bloquear ou enfraquecer ações de combate às mudanças climáticas, né? Isso envolve criticar organizações que dificultam políticas de combate à mudança climática, notadamente empresas de combustíveis fósseis, setores ligados à economia intensiva em carbono, né? Instituições de transformação social. Enfrentar a mudança climática exige compreender por que agentes deixam de cumprir responsabilidades climáticas. Reformas institucionais são necessárias, mas muitas vezes não suficientes, porque aí a gente também tem que lidar com outras questões, né? Ideologias favoráveis ao crescimento intensivo em combustíveis fósseis, práticas culturais, normas sociais, dinâmicas econômicas e políticas mais amplas. Então, nesse tipo de interpretação, a justiça climática exigiria processos mais amplos de transformação social, que vai além, né, da questão dos desenhos institucionais. Agora, essa questão, né, que também eu acho que ela é bem relevante,
quais agentes, né, possuem deveres climáticos, e a discussão ela circula muito em torno da questão se deveres individuais de mitigação devem ser exigidos, né? Então, existe uma posição cética, dizendo que emissões individuais são causalmente insignificantes, e se ações individuais não fazem diferença relevante, então indivíduos não teriam deveres morais de reduzir emissões. Aí tem a objeção a isso, né? Esse Walter Synod Amundsen, ele argumenta que emissões individuais não produzem diferença perceptível no resultado climático, né? Por isso, os princípios morais ordinários não seriam suficientes para fundamentar deveres individuais de mitigação. Esse argumento ele depende da ideia de que ações individuais são praticamente inconsequentes em sistemas coletivos massivos. Então, aí tem o debate aí enquadrado em termos de causalidade, né? Então, essa é uma objeção à responsabilidade individual, costuma ser chamado de insignificância causal, objeção da insignificância causal. Outros autores rejeitam a ideia de que emissões individuais sejam moralmente relevantes. Avram Hiller ele argumenta que é errado realizar ações cujo dano esperado é maior do que alternativas facilmente disponíveis. O outro autor, Brown, sustenta que emissões individuais produzem danos esperados, ainda que probabilísticos e dispersos, e John Note procura demonstrar empiricamente o impacto acumulado das emissões individuais ao longo da vida. Também tem a questão dos processos coletivos injustos, né? E nesse caso, o problema ele não seria apenas causar dano diretamente, mas participar de processos que produzem resultados injustificáveis. Aí o debate gira em torno de questões como cumplicidade moral em práticas coletivamente danosas, né? E também tem autores como Tracy Isaacs que defende deveres de organização coletiva e mobilização social em contextos climáticos de crise, né? Então, mesmo autores céticos quanto a deveres individuais de mitigação podem defender deveres políticos de atuação climática, entre eles votar, pressionar representantes e apoiar a legislação climática. Críticos argumentam que essa posição pode ser instável se emissões individuais são inconsequentes, votos individuais também parecem ser. Esse é o problema de você dizer, por exemplo, que, no caso, né, que causalmente a ação individual ela é irrelevante, mas você tem que ter uma ação política relevante. Só que, se você, no limite, a sua participação política ela teria a mesma lógica da irrelevância da sua ação em termos de emissão, né? Então, os críticos desse tipo de posição que se as emissões individuais são inconsequentes, votos individuais também parecem ser, né? Então, fazendo aqui um resumo das responsabilidades, questões de justiça climática, então, e pergunta central, ação climática. Quem deve realizar ações de mitigação e adaptação, em que medida? Em que medida? Distribuição de ônus, quem deve arcar com os custos de mitigação e da adaptação? Ação política, quem deve garantir o cumprimento das obrigações climáticas? E quanto aos portadores de deveres, os responsáveis, né, portadores de deveres é esquisito. Uma tradução mal arranjada. Quais agentes são responsáveis pelas obrigações climáticas? Estados, empresas, indivíduos ou outros atores? O bloco 5, Justiça e Orçamento Global de Carbono. Aqui, esse problema se coloca porque exatamente existe um orçamento limitado remanescente de carbono, né? Então, o tamanho desse orçamento depende de meta climática adotada, né? Ou seja, o quanto de aumento de temperatura é aceitável e o grau de aversão ao risco, a gente já falou isso antes. Então, surge a seguinte questão: como distribuir
essas permissões de emissão e entre quais agentes. Vocês reparam que a justiça climática ela tem várias questões, né, que no fim elas meio que se interconectam, mas analiticamente você pode tratá-las de modo separado, né, e colocar uma lente de aumento na questão a partir aí de refinamentos teóricos, né? Então, aqui a gente sabe que 1% mais rico da população mundial é responsável por mais que o dobro da poluição de carbono, que todas as pessoas que constituem a metade mais pobre da humanidade, né? Aqui o gráfico é bem claro, né? E, por outro lado, as nações que mais sofrem com mudanças climáticas são os países mais pobres que não se industrializaram totalmente e emitiram pouco. Aqui, uma discussão bastante influente na literatura, né, que o Henry Shaw, em 1993, ele apresenta essa distinção entre emissões de subsistência e emissões de luxo, né? Então, emissões de subsistência ligadas à satisfação de necessidades básicas, enquanto as emissões de luxo elas excedem muito o necessário para uma vida digna. Então, o argumento ele sustenta que emissões de subsistência devem ter prioridade moral sobre emissões de luxo. Outros autores argumentam que igualdade, não apenas subsistência, deve orientar a distribuição do orçamento de carbono. Aí tem a questão da igualdade per capita, né? Alguns defendem que direitos de emissão devem ser distribuídos igualmente, e isso deve ser avaliado em termos de emissão per capita. O argumento parte da ideia de que a atmosfera constitui um bem comum global, e você pode pensar essa divisão em termos de essa distribuição em termos de estados, né, proporcionalmente à sua população, ou atribuídos diretamente a indivíduos. E isso também implica pensar em termos de emissões passadas e presentes. Aqui a gente volta à questão do isolacionismo ou integracionismo, né? Então, os integracionistas, eles geralmente fazem uma crítica, né, dizendo que o problema das emissões não podem ser tratados de forma isolada de outros bens sociais, né? O problema central, então, não seriam as emissões em si, mas os interesses humanos que dependem de energia, transporte, produção e alimentação. Assim, a igualdade de emissões não implica necessariamente igualdade ou justiça social. Então, você teria que integrar essa questão da distribuição do volume de emissões a essas outras questões. E outro ponto de crítica é que emissões elas não são um bem em si, elas são um meio, né, e que elas deveriam ser pensadas não em termos de emissões propriamente ditas, mas em disponibilidade dos bens que as emissões permitem, e aí a discussão passa a ser em termos de transição energética, né, de que tipo de energia deveria ser colocada a favor do cumprimento dessas do alcance, né, desses serviços, digamos assim, de transporte, de produção, de alimentação. Né? Então, novamente, o problema é intergeracional. Se futuras gerações também possuem direitos iguais de emissão, aí a questão fica mais complexa, porque se torna extremamente difícil calcular as cotas, e a parcela individual tende a aproximar-se de zero. O argumento conclui que o foco normativo deveria recair menos sobre emissões em si e mais sobre a satisfação sustentável de necessidades humanas. É o que eu estava tentando explicar de uma forma um pouco enrolada. A solução exigiria uma transição para formas de desenvolvimento não dependentes de combustíveis fósseis. Bom, agora a gente vai para a questão política, né, para o problema político. Eu ainda tenho algum tempo? Vocês querem que eu termine? Como é que é?
Olha, a gente é 11h20. Eu acho que a gente pode continuar mais um pouco. Você já está no slide 82. Eu acho que dá. O Isso. que você acha, Júlia? Sim, acho que essas questões políticas, né, se der para depois fazer um fechamento nos 10, 15 minutos, aí a gente consegue ter um tempo para as questões, que eu acho que, né, deve ter algumas. Pode ser? Pode. Então, eu tenho 10 minutos no total, é isso? 20 para Ah, eu dar uma... olha, se você terminar em 10 minutos, tem meia hora de debate. Se você terminar em 15, tem 25 minutos de debate. Ah, vou Eu, tentar ser rápido, então. eu acho que 10 ou 15, 25 minutos de debate, eu acho que tá bom, se for o necessário. É o que a Júlia disse, é só para pensar um pouquinho de debate, porque pode ser que tenham perguntas. Pessoal, quem quiser fazer perguntas, já pode ir se inscrevendo no chat, para a gente ter uma ideia também. Pronto. Ótimo. Então eu vou trazer essas questões e depois os outros dois blocos eu só vou mencionar o que eles tratam e aí, como quando vocês receberem o material, aí vocês vão poder ler, tem a bibliografia, se quiserem me mandar e-mail também para discutir alguma questão, meu e-mail está no slide, tá no arquivo. Então, aqui é uma questão importante, porque mitigação, fontes alternativas de energia, elas implicam também problemas de justiça, né? Quer dizer, não é uma... É claro que a gente quer que essas questões sejam resolvidas, né? Que o problema puramente climático seja resolvido da melhor forma possível, mas existem certos efeitos colaterais, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa em políticas de mitigação, isso inclui deslocamento populacional causado por hidrelétricas, aumento do preço dos alimentos associado aos biocombustíveis, riscos à saúde ligados à energia nuclear, né? Então, políticas climáticas elas devem ser avaliadas pelos mesmos princípios normativos usados para julgar os impactos na mudança climática. Preocupações com direitos humanos e direitos culturais também devem orientar a avaliação de políticas de mitigação e adaptação, né? Vocês devem se lembrar lá o problema dos coletes amarelos, né? Você teve uma política de aumentar impostos, né, sobre combustíveis fósseis, isso para desestimular emissões, mas teve um impacto negativo no setor de trabalhadores de transporte, etc., né? Então, essas questões, elas... Então, aí a gente passa para o tema de transição energética justa, né? Porque esse tipo de transição ele pode gerar perdas sociais significativas para trabalhadores, famílias, regiões dependentes de indústrias intensivas em carbono, né, como carvão, petróleo, gás, etc., colocando em risco não apenas emprego e renda, mas também formas de vida consolidadas. Então, essa ideia de transição justa, ela sustenta que a descarbonização deve ser acompanhada por políticas de proteção social, requalificação profissional, criação de empregos alternativos e apoio econômico às comunidades menos capazes de diversificar suas atividades produtivas. Então, não basta reduzir emissões, mas tem que distribuir de forma justa os custos sociais e econômicos dessa transição. Existem alguns autores que defendem políticas de limitação de população, né? Só que o ponto aí é que os impactos climáticos eles dependem de outros fatores, né? O 1% mais rico da população ele causa muito mais problema do que os 99%, né? Então, você tem aí outros fatores, né? Padrões de consumo, desperdício, matriz energética, uma série de outros fatores que entram na conta. Críticas feministas argumentam que políticas populacionais podem reforçar controles sobre corpos femininos e deslocar responsabilidades dos países ricos para países pobres de baixa emissão. Outra questão, muitas vezes a tecnologia ela é defendida como panaceia, né? Então, a gente não precisa mudar nada, é só alterar
a tecnologia. Então, você tem a geoengenharia, que é o termo usado para designar uma manipulação tecnológica intencional da atmosfera e dos ecossistemas da Terra, numa escala tão grande que iria interferir e alterar os sistemas climáticos globais. Mas essas soluções são muito controversas, né? Porque as preocupações são possíveis efeitos colaterais sobre populações vulneráveis, incapacidade de algumas propostas resolverem problemas como a acidificação dos oceanos, argumento que políticas menos arriscadas como mitigação deveriam ter prioridade, e problemas de legitimidade política, porque essas decisões geralmente são unilaterais e seus impactos são globais. Acho que vai dar para ir até o fim, viu? Eu tenho minha cota, meu estoque aqui de fala, né? Acho que tem 10 minutinhos, eu termino tudo, se vocês tiverem... então, Perfeito, perfeito. então, vamos lá. Aqui, algumas abordagens, né? Abordagens rawlsianas, elas... esse título aqui tá errado, tá? Porque, na verdade, eu mudei os slides e não mudei o título, mas vamos lá. Aqui, a abordagem rawlsiana, eu vou remeter vocês a alguns artigos aí que eu venho escrever. Eu venho trabalhando, né, nesse tipo de abordagem, né, numa abordagem integracionista, para usar aqui o termo que a gente vem usando aqui. Então, o argumento aqui é que algumas categorias rawlsianas, como posição original, fatos gerais, regra Maximin, bens primários, princípio da poupança justa, democracia dos danos proprietários, economia estacionária, eles podem ser categorias mobilizadas para desenvolver uma teoria integracionista de justiça climática, em que, na verdade, você partiria, né, desses construtos rawlsianos e dos princípios de justiça doméstico, para a partir daí propor extensões, né, extensões principiológicas, em termos de você pensar aí que princípios de justiça ambiental e justiça climática poderiam ser integrados a essa concepção de justiça, né? No plano global, aí o problema já é mais complexo. Geralmente, quando a gente trata de justiça climática, né, que ela tem esse componente forte global, dificilmente a estrutura, né, conceitual rawlsiana para os direitos dos povos, ela acaba, enfim, sendo mais problemática, né? Mas eu não vou entrar nessa discussão, porque isso é uma coisa mais autoral, e eu estou aqui, a minha proposta é de fazer um panorama das principais concepções aí de justiça climática na literatura. Então, a gente tem o enfoque das capacidades, né? A gente viu aqui, até foi a aula que a gente fez junto aqui, né? Então, você tem alguns autores, né? Por exemplo, o Schosberg, ele defende o enfoque das capacidades como um quadro normativo para pensar a adaptação climática. Então, ele pensa a justiça climática com foco na adaptação, e a questão aí passa a ser uma questão de proteger essas capacidades, né? O foco desloca-se da distribuição de recursos para a proteção das condições efetivas de funcionamento humano. Então, a injustiça, ela é interpretada como a erosão de capacidades básicas, como saúde, subsistência e participação social. E a métrica passa a ser, as capacidades, elas passam a ser a métrica para você identificar vulnerabilidades e orientar políticas de adaptação. A abordagem inclui capacidades comunitárias e enfatiza a participação democrática na definição de prioridades nas políticas de adaptação. Ai, caramba. Peraí. Tá, libertarianismo. Bom, tem uma tese libertariana também, né, não exatamente derivada, né, do Nozick, mas que está implícito o seguinte: a escassez eleva preços, incentivando a inovação tecnológica,
substituição de recursos e maior eficiência, o mercado tenderia a garantir continuamente o suficiente tão bom, reduzindo a necessidade de regulamentação. O Jason Brennan, né, ele defende que recursos comuns tendem à superexploração, aí a ideia da tragédia dos comuns, que a gente viu lá no começo, e direitos de propriedade criariam incentivos à conservação de longo prazo. Então, regulações ambientais, elas podem ser vistas como restrições injustificadas à liberdade. Compromissos ambientais mais exigentes seriam admitidos somente no nível de comunidades voluntárias e não coercitivamente pelo Estado, que no caso é o Estado mínimo, né? O problema dessa posição é o otimismo tecnológico e crença na abundância ecológica, externalidades negativas ignoradas pelo mercado, e solução comunitária parece insuficiente diante da escala de crise ambiental e climática. Comunitária aqui nesse sentido, né? Do nível das comunidades voluntárias que poderiam ser admitidas essas regulações. Tem aqui a posição limitarianista, que defende que para você enfrentar a crise climática, limitar formas intensivas de consumo e emissão de luxo, reduzir o poder político das elites fósseis, ampliar recursos públicos para a transição energética e adaptação climática, né, fortalecer formas mais sustentáveis e igualitárias de organização econômica. Isso porque essa posição limitarianista, ela argumenta que níveis extremos de riqueza concentram poder econômico, político e padrões de consumo ambientalmente insustentáveis. Então, aqui, vou passar muito rápido, justiça climática em condições não ideais. Aqui, a gente falou no começo que uma das características da justiça climática é o alto nível de não cumprimento, né, de exigências da justiça climática. Então, nesse caso, quais princípios devem orientar contextos de não conformidade? Então, as respostas passam a ser, digamos assim, em termos de soluções second best, digamos assim, né? Então você tem, por exemplo, o Acordo de Paris, né, ele incorpora um vocabulário de justiça climática, equidade, transição justa de direitos humanos e tal, né? E isso aparece no preâmbulo, mas quando você vai, na verdade, efetivamente aplicar isso, você tem uma série de limitações, né? Então, o acordo não estabelece mecanismos robustos de coerção internacional, nem obrigações suficientemente fortes de mitigação, adaptação e financiamento climático. Pequenos estados e países vulneráveis pressionam por compromissos mais fortes, mas os países desenvolvidos preservam ampla margem de manobra. Então, quando você entra aí nesses acordos, né, nesses limites, né, então, muitas vezes esses princípios que são pensados em termos de justiça, eles têm que ser redimensionados para você tentar oferecer alguma solução em condições de não cumprimento, né? A gente sabe que o próprio Acordo de Paris, muitos países poluidores se tiraram do acordo e não são signatários, né? Então, aqui a gente também tem o problema do greenwashing, continuidade de emissões, né? Muitos governos e corporações adotam linguagem ambiental ambiciosa enquanto expandem aeroportos, subsidiam combustíveis fósseis e por aí vai, né? Então, a teoria ideal ela passa a ser o que? A opção menos injusta, né? Muitos agentes relevantes, especialmente grandes emissores e estados ricos, não cumprem as obrigações exigidas. A pergunta se desloca do que seria perfeitamente justo para como agir em condições persistentes de não conformidade. Então, a teoria não ideal ela busca orientar decisões em políticas, em condições de políticas imperfeitas, né? Então, você tem aqui algumas soluções pensadas em termos de não conformidade, né? Aqui tem o Simon Caney, ele faz uma tipologia bem interessante para como lidar
com situações de teoria não ideal, de não conformidade, então ele cria ali certos critérios, né? Então, na verdade, quer dizer, a gente tem que tomar cuidado em não rebaixar tanto assim os ideais normativos, né? Tendo em vista as dificuldades, né, de implementação. Mas, em algum nível, isso talvez tenha que ser feito. E o Kanye, ele oferece uma boa tipologia, né? Então, o principal aqui é isso: as políticas climáticas não devem aprofundar injustiças já existentes, né? Então, mesmo quando você está no campo, no domínio da teoria não ideal, isso aqui seria uma máxima, né? Um certo princípio, né? Para ser adotado, né? Para encerrar, eu queria só dizer que, bom, a justiça climática ela tem seus limites, né? Ela é apenas uma das dimensões normativas da crise climática. Outras questões no campo mais da ética, né, elas envolvem o valor intrínseco do mundo natural, e levar a justiça climática a sério pode exigir transformações profundas em instituições econômicas e políticas, ideologias centradas no crescimento econômico, formas contemporâneas de organização social, mas a justiça climática, enquanto teoria, enquanto teorização, dificilmente ela vai conseguir oferecer soluções tão amplas, né, porque a questão é que um dos limites, né, das teorias da justiça é esse escopo institucional que ela consegue operar, digamos assim, né? Então ela vai exigir sempre um diálogo, né, com outros domínios, né? E aqui, assim, diante disso, tem se debatido que, bom, a justiça climática ela deve mudar o foco para essas questões que eles chamam de meramente distributivas, como se isso não fosse já suficientemente importante, mas que envolve uma série de outras questões, né? E esse tipo de crítica, né, à justiça climática, digamos assim, tal como tal como ela se construiu, eu acho que ela tem relevância, né, como uma forma assim de aprimorar o que já tem sido feito em termos de justiça climática, mas não para rejeitar esse enfoque, né, distributivo, porque não se trata de ser meramente distributivo, mas essa questão distributiva ela é muito importante. Agora, é claro que ela não esgota o problema, né? Então, você tem ali uma série de outras questões, né? Que colonialismo, desigualdade global, injustiça composta. Então, quer dizer, para encerrar, eu diria que a justiça climática ela oferece muitas possibilidades e muitas ferramentas analíticas para lidar com o problema, mas ela não pode jamais ser pensada como uma abordagem suficiente para resolver um problema tão complexo, né, como a crise climática, que exige, de fato, não só uma abordagem interdisciplinar, mas também eu vou pensar em outras perspectivas para além da justiça. E com isso eu encerro aqui a minha apresentação. Vou voltar aqui para o... Muito obrigada, Ulisses. Nossa, realmente, né? A gente conseguiu assim cobrir bastante, né? Acho que trazer ideias para tanto serem discutidas aqui, quanto aí para os grupos de estudantes e pesquisadores, pesquisadoras verem, né, quantos eixos de entrada tem ainda para pesquisa, né, na esfera da justiça climática. Já temos uma mão ali, a da Sam, já então, né, passar aqui o, enfim,
para ela. E o pessoal pode continuar fazendo pergunta ali pelo chat. Então, pessoal, eu vou começar, então, as perguntas para dar um aquecimento. Eu tenho duas perguntas que eu considero mais pontuais e duas que eu considero mais abrangentes. Vou começar pelas pontuais. Quando você estava falando, que diz respeito ao que você estava falando sobre o princípio da capacidade de pagamento, do poluidor pagador e do beneficiário pagador, eu fiquei me perguntando se não tem algum autor, e se não tiver algum autor, se a gente não pode pensar independente deles e colocar a nossa própria colher, que tem apontado uma coisa que me parece meio óbvia, que a capacidade de pagamento é maior quando você está entre os maiores poluidores. A poluição, dado que ela é distribuída pela atividade econômica, e que os maiores emissores são os ricos, e são o mundo dos negócios, né? Se não existe uma coincidência entre a capacidade de pagamento e o poluidor pagador, né? Então, assim, por que uma controvérsia tão grande se talvez a gente não pode simplesmente afirmar que esses três princípios são perfeitamente integráveis, né? A capacidade de pagamento maior faz sentido pelas razões que a teoria já diz, que faz sentido, mas faz sentido, e o princípio dos maiores, do poluidor pagador também, e o princípio do beneficiário pagador também fazem sentido, só que eles podem ser articulados de um modo em que a gente tem a capacidade teórica de perceber que a capacidade de pagamento e a quantidade de poluição gerada estão juntas, e que isso se relaciona com o terceiro princípio do beneficiário pagador, porque o beneficiário somos todos nós, né? Então, como é que você pegar um quinhão maior das emissões e pegar um quinhão maior da riqueza, te dá uma responsabilidade frente ao universal do que recebe benefício, né? A minha segunda pergunta mais pontual, né, foi sobre coisas que eu pensei enquanto você falava sobre quais agentes possuem obrigações climáticas e a ideia de que indivíduos não teriam deveres de reduzir emissões, porque as emissões individuais não são nada comparadas às emissões das atividades produtivas, né? Eu fiquei pensando que os ricos globais são indivíduos, e os ricos globais são os detentores das decisões sobre essas atividades econômicas que são as maiores emissoras. Então, a gente não pode prescindir de uma reflexão sobre os deveres individuais, porque é nesse nível da reflexão sobre os deveres individuais que a gente consegue construir, teoricamente, a justificação das obrigações de todos os indivíduos e de que os indivíduos têm deveres iguais num nível de reciprocidade, mas naquilo que posto pela necessidade de reciprocidade, pelo valor da reciprocidade, as pessoas que são os grandes poluidores, que são, sei lá, os donos das inteligências artificiais, dos serviços de streaming, das siderúrgicas, das metalúrgicas, das empresas que são grandes poluidoras, né? Eles, para se ajustarem à regra justificada de deveres individuais, eles precisam ser vinculados a responsabilidades do ponto de vista individual, né? Os ricos globais têm indivíduos, porque senão fica uma reflexão que quem tem obrigação? Né? Onde estão se os deveres não são de indivíduos, os ricos globais estão excluídos juntos, né? Então, eu acho que tem uma articulação aí. Quando você estava aí, as minhas perguntas mais gerais, mas que também foram pensadas a partir de coisas muito específicas que você falou. Quando você falou sobre o limitarianismo e sobre o libertarianismo, eu fiquei pensando, e aí eu queria perguntar se você concorda, que a reflexão sobre o limitarianismo, a partir do limitarianismo, e a reflexão a partir do libertarianismo, de certa maneira, elas tiram a discussão do âmbito da justiça, né? Porque para os libertarianos o que tem
uma justificação nosiquiana a partir da ideia de propriedade de si, que as pessoas têm direito às coisas que elas fazem, e em respeito à propriedade de si, você deixa meio solto quem vai decidir fazer o quê, né? Porque você não pode, você está indo contra a afirmação da justiça de que as pessoas têm a obrigação de fazerem especificamente A, B e C, e seja lá mais do que em nome da justiça climática, né? Isso tira do escopo da justiça. Ao mesmo tempo, um limitarianismo pensando naqueles que são os emissores gigantescos, também tira do escopo da justiça, porque está tirando a reflexão de um lugar de igualdade. Não que o limitarianismo não tenha seu ponto, eu acho que o limitarianismo é uma coisa que é articulada a um enfoque de direitos humanos sobre justiça climática, ele coloca responsabilidades nos ricos globais, e assim isso faz muito sentido. Mas ouvindo a reflexão sobre o limitarianismo e libertarianismo e a sua forma de colocar uma colher no debate, eu fiquei me perguntando se a gente não tinha que afirmar mais categoricamente que a justiça é um enfoque adequado, que a gente tem que colocar a discussão num plano do que seria a interpretação da igualdade humana fundamental dentro da questão da justiça ambiental e da justiça climática, e tendo como complemento uma teoria de direitos humanos, pensando os casos especialmente urgentes. Então, você fica no campo da justiça e no campo dos direitos humanos. Os outros campos são campos que servem mais para desresponsabilizar os indivíduos que são os principais emissores do que para qualquer outra coisa, né? Então, se a gente não tem que afirmar, é justiça e direitos humanos, é esse o enfoque, né, do ponto de vista institucional e da distribuição das responsabilidades institucionalmente para aqueles que são os maiores poluidores. E aí isso me leva à minha segunda questão geral, é que eu acho que a justiça climática, ela vai conseguir nos fazer refletir finalmente de uma maneira mais adequada sobre o lugar da igualdade cosmopolita, né? Porque a teoria da justiça global e a teoria dos direitos humanos, ela ficou umas 2 décadas, ou talvez 3, se a gente pensar, começando na década de 80, o debate dos direitos humanos, né? 3 décadas tentando estabelecer o lugar da igualdade cosmopolita, e foi travada por uma série de argumentos sobre os direitos dos ricos globais. Como a riqueza global ela é causada causada ao mesmo tempo que as emissões, né? As assimetrias econômicas se constroem com as assimetrias de emissões, e você mostra isso quando você fala que o grosso das emissões foram nos últimos 50 anos, né? Se a justiça climática talvez não será aquilo que nos levará a encontrar o lugar da justiça distributiva global numa interpretação menos etnocêntrica, né? Eu acho que a justiça climática, se a gente pensar ela como um campo não isolacionista, né, mas integracionista, porque é indissociável da sua relação com o distributivo, né? Se a justiça climática não é especialmente iluminadora do lugar da igualdade cosmopolita, em parte devido à sua relação com os direitos humanos e com a justiça. Mas são isso meus excessos de perguntas. Então, isso. E obrigada, Ulisses, gostei muito. Obrigado, Sam. Ótima. Acho que daí a gente pega, né, a questão do Rangel também, e depois você responde assim, a gente tem. Vai Oi, ser até Rangel. uma boa, porque, na verdade, minha pergunta é um follow-up da primeira pergunta da Sam, só para colocar uma nuance. Tem algo que o Ulisses até tocou na aula dele, e que se relaciona com a primeira pergunta da Sam, né? E aí eu queria acrescentar como uma espécie de nuance a primeira pergunta que a Sam fez. Ok, países ricos poluem mais, até historicamente, enfim. Mas o desenvolvimento econômico de países mais pobres frequentemente depende de fontes de energia baratas e intensivas em carbono, enfim. Como o princípio da responsabilidade diferenciada
lida com essa tensão entre o direito ao desenvolvimento e a obrigação de reduzir as emissões. Talvez hoje os países mais ricos, por serem mais ricos, tenham condições de financiar fontes de energia mais caras, porém menos poluidoras, né? E isso não acontece por óbvio, né, com países mais pobres. Eu tinha uma outra pergunta também, mas eu acho que o finalzinho ali dos slides do Ulisses já me respondeu. Então, vou deixar você responder essas. E, enfim, sobrando mais tempo, a gente continua conversando. Bom, gente, obrigado pelas perguntas. Eu tendo a meio que concordar com todos os seus comentários, né? No primeiro caso, de fato, a capacidade, o princípio da capacidade de pagamento e o princípio do poluidor-pagador, eles parecem ter essa redundância, né, digamos assim, na medida em que o poluidor, ele geralmente ele é o que tem, na verdade, mais capacidade, digamos assim, né, foi o que você colocou. Tá? Mas essa distinção, ela se justifica porque exatamente por esse ponto que o Rangel trouxe agora no final, na pergunta dele. Quer dizer, existem casos em que o poluidor, né, na verdade, ele é um poluidor por questões de subsistência, ele é um poluidor porque ele está buscando um certo desenvolvimento básico, né? Então, essa distinção, ela faz sentido à medida em que você tem situações em que você onerar o poluidor, responsabilizar o poluidor, implicaria numa certa injustiça, porque, na verdade, essa poluição está ligada a emissões de subsistência, para usar os termos do Chu, etc. Mas você tem razão quando você fala que esses princípios eles devem ser pensados em conjunto, eles devem ser pensados como princípios articulados entre si. Na verdade, até dando aqui, falando um pouco da minha perspectiva, o meu trabalho atual nessa questão de justiça climática tem sido exatamente tentar articular os princípios, geralmente os princípios que são associados à justiça climática, né, não só esses 3 princípios, mas existem outros princípios, e também princípio precaucionário, também tem a questão do que é mais fundamental, se é mitigação, se é adaptação. Então, eu acho que para uma teoria da justiça climática integracionista funcionar, ela tem que, na verdade, determinar como esses princípios se articulam. E eu acho que você tem razão, esses princípios eles são princípios que devem ser pensados de forma integrada, porque em algum nível é o poluidor que é o responsável, mas aí se esse poluidor for, por exemplo, um poluidor vulnerável, aí a responsabilidade desloca para quem tem mais capacidade, né? Então você com isso vai fazendo certos níveis de aplicação. Você pode até pensar em termos rosianos, pensar aí numa certa ordem lexical dos princípios e ver como é que você articula isso. Com relação aos agentes, de fato, os super ricos, eles são agentes individuais que contribuem muito com o problema, né? Mas eu acho que quando as pessoas falam, quando alguns autores defendem que a responsabilidade individual ela é causalmente insignificante, eu acho que eles estão pensando, eles estão fazendo uma certa distinção, porque geralmente essas emissões desses super ricos, geralmente elas estão atreladas primeiro, né, a estruturas empresariais, corporativas, grandes corporações, e a um certo estilo
estilo de vida de luxo também que meio que interage com essas essas atividades empresariais corporativas desses mesmos emissores, né? Então, quando a gente dissocia, quando esses autores falam que, bom, a responsabilidade individual não é a mais fundamental, o argumento geralmente é que, por exemplo, você, nós aqui que levamos uma vida assim, que a gente precisa se deslocar, trabalhar, etc., nós estamos submetidos a certas estruturas que dificilmente, se eu passar aí para o IESP a pé todo dia, por exemplo, né, a minha contribuição para o problema vai ser relevante na medida em que nós temos uma infraestrutura de transporte que privilegia o veículo individual, emissor, etc., e que, portanto, os esforços individuais eles acabam ficando assim diluídos, dado uma estrutura urbana de transporte que privilegia um tipo de transporte que ele é poluidor e emissor, né? Mas eu acho que essa questão da responsabilidade individual ela não pode ser também colocada de lado. Eu acho que a gente pode até pensar em termos rawlsianos também, e seria se consumos de luxo ou esse tipo de estilo de vida seria uma concepção razoável de bem, né? Em termos rawlsianos, a gente poderia argumentar que não é razoável você viver uma vida de luxo, né? Então a gente poderia enquadrar dessa forma. Com relação ao libertarianismo, eu não poderia concordar mais. Eu acho que o grande enfoque da justiça climática ele é justiça e direitos humanos. Eu acho que essa combinação é isso que tem que orientar as nossas soluções para o problema, e que o limitarianismo, eu acho sempre que ele funciona como quase como uma política, e não exatamente como uma teoria de justiça. Não chega a ser uma concepção de justiça, ele pode ser algo, digamos assim, invocado para fazer parte de alguma concepção de justiça. Eu posso defender uma concepção rawlsiana de justiça integracionista, para usar o termo, climática, e adotar políticas limitarianistas como implicações das defesas principiológicas que eu estiver fazendo ali numa certa teorização. Mas, isoladamente, como o limitarianismo como resolver a questão, eu acho que realmente não faz sentido você pensar o problema em termos limitarianistas como se isso fosse uma concepção de justiça. E o libertarianismo, primeiro, que é uma concepção pré-institucional, é uma concepção cujos compromissos ontológicos, se a gente quiser usar essa linguagem, eles são tão distantes do que acontece no mundo, que eles são idealizações num sentido tão ruim, para a gente usar a distinção da Honora O'Neill entre idealização e abstração, que eu acho que assim são perspectivas que não fazem sentido para se pensar nenhum problema de justiça, quanto mais um problema tão complexo quanto a justiça climática. E eu concordo que a justiça climática, ela, de fato, ela pode contribuir para se pensar em termos de justiça global, em termos de uma igualdade cosmopolita. Eu acho que ela tem todas, exatamente por ter esse impacto tão global, tão difuso, né? E a gente pode, de fato, sair desse etnocentrismo, como você disse, a partir de um enquadramento cosmopolita da justiça climática, né? Eu acho que a justiça climática, nesse sentido, a teorização sobre a justiça climática nesse sentido é uma grande contribuição, né, para o campo das teorias da justiça de um modo geral. Eu acho que eu meio que respondi quando eu comentei ali
o primeiro ponto, mas se não ficou claro, depois a gente pode... Também não quero me estender muito, porque acho que ainda tem mais uma pergunta. É isso, não sei. Obrigado pelas perguntas. Obrigada. Tem a Stephanie, aí eu vou pedir assim, né, para a Stephanie ela, né, fazer a pergunta e o Ulisses também responder assim, né, Mais rapidinho. não, quase meio agora, né, meio certeza que Estourou. alguns que têm compromissos e também fica como foi bom, né? Então a gente já está pensando aí na próximos cursos. Stephanie, pode falar. Parabéns pela palestra, Ulisses. E o que eu queria fazer eu acho que na verdade não é nenhuma pergunta, é uma reflexão sobre a sua fala, sobre a indagação da Sam e sobre a sua resposta e o que eu fiquei pensando com relação a determinadas questões. Pois então, o princípio do poluidor-pagador, ele pode, Sam, parecer muito com aquele outro Ulisses, me ajuda? Do beneficiário Pagar. do beneficiário pagador. Só que, na verdade, quando você... E tem o do beneficiário e tem o do capacidade de pagamento também. Né? do capacidade de pagamento. Não, seria mais com relação ao poluidor pagador e o capacidade de pagamento. O que eu vejo, né? Eu estou lá na Universidade Federal do Acre, e aí eu tenho contato com uma realidade que é diferente, assim, que é bem diferente. Então, o que eu reparei? Existe uma cultura local, né, de colocar fogo na floresta amazônica. Então, as pessoas, para, entre aspas, limparem os seus terrenos, os seus locais, elas põem fogo. E é gente muito pobre e sem instrução que faz isso. Então, eu consegui, por meio desse exemplo que eu fiquei pensando, enquanto vocês falavam, eu pude perceber que tem gente que mora lá no Riozinho Liberdade, que são os ribeirinhos e tudo, eles colocam mesmo. E, às vezes, esse fogo se alastra. Lá tem duas estações. Uma que é um calor extremo e com chuva, e outra que é um calor extremo e sem chuva. Na época que 6 meses uma estação, 6 meses outra. E na época do calor extremo, sem chuva, a qualidade do ar fica péssima, fica uma das piores, fica a pior do Brasil. Por quê? Porque exatamente tem um tanto de gente que tem uma cultura de colocar fogo na floresta amazônica, por mais absurdo que possa parecer para a gente, né? E uma extensão absurda é queimada, assim, durante 6 meses do ano. E essas pessoas, se você fosse olhar, é claro que quando a ação coloca uma questão assim da responsabilização, moralmente é muito mais reprovável quem tem uma vida de luxo e é um grande empresário, dono de streamings, dono de plataformas, moralmente é muito mais reprovável a conduta dele. Ele está deliberadamente destruindo biomas, destruindo a vida, né? E sem que isso o atinja. Então, uma construção teórica que prestigia a desresponsabilização individual dessas pessoas que têm essas empresas é teratológico, é absurdo. Mas, ao mesmo tempo, você tem que colocar a exceção do Ulisses para pessoas que fazem isso por subsistência. Então eu vejo tanto um ponto importante do ponto de vista moral na fala da ação, da necessidade de responsabilização individual, quanto eu também vejo que se destrói também, e às vezes isso não é tão pouco assim, né, quanto a gente possa pensar, por subsistência. Então, seria só essa colocação, não seria exatamente uma pergunta. Então, eu acho que é bem pertinente. Eu acho que para a gente, vou responder rapidinho, eu acho que a gente poderia pensar em termos do princípio do beneficiário pagador, né? Vou até deslocar um pouco o tema, né? Digamos que, bom, esse exemplo que você deu de queimar, né, ali o bioma, etc., para a subsistência, seria
um poluidor, né, na verdade, e seria digamos assim, um beneficiário, né, ele, de algum modo ele está se beneficiando. Mas, do mesmo modo que a gente tem emissões de luxo e emissões de subsistência, a gente poderia pensar que existem benefícios de subsistência, né, que são benefícios, assim, que benefício que esse indivíduo aufere ali, um benefício não é um benefício de usufruir de uma vida de luxo, ou mesmo de classe média e tal, é um benefício de subsistência. Então, então a gente pode pensar que esse princípio do beneficiário pagador, ele também tem que ser, na verdade, analisado sob esse ponto de vista, de que tipo de benefício que está sendo oferido. Se é um benefício de subsistência, me parece que a responsabilidade ela passa a ser de outra ordem, né? Mais no sentido de evitar que essas pessoas precisem recorrer a esse tipo de expediente para sua sobrevivência e não exatamente responsabilizá-las em termos de qualquer que seja, né? Então, eu acho que é isso. É isso, gente. Eu não teria muito mais a acrescentar. Eu agradeço bastante aí as perguntas e o interesse do pessoal que ficou aí no sábado de manhã, né? Acompanhando. Foi ótimo. Eu adorei participar tanto do dia lá das capacidades, né? E hoje agradeço muito as Serras de Minas e os seus organizadores pela oportunidade que me deram para apresentar essas duas aulas. É isso, gente. Ulisses, acho que a nós, né, que devemos te agradecer. Foram duas aulas, né, com muitas informações, assim, colocando o estado da arte, ao mesmo tempo os problemas principais dos dois tópicos, né, que você trabalhou. Então, super obrigada em nome da comissão organizadora. Também, né, gostaria de agradecer a todas as pessoas que se inscreveram, gostaria de agradecer, né, a equipe aí da cátedra que nos ajudou aí no apoio todo, né, o Rangel, a Bárbara, né, e também colocar, né, como que foi, eu acho que conseguiu mostrar, né, toda essa viva, digamos assim, em teorias da justiça, como que nós temos, assim, pessoas aqui no Brasil pensando, né, as teorias da justiça de forma, nos seus principais temas e o papel que a cátedra também tem feito e que as teorias da justiça fizeram, né, nesse lugar, assim, de ter na cátedra esse lugar de trabalhar, de pesquisar, de estar sempre, assim, unindo, né, pesquisadores e temas nessa nessas possibilidades desses cursos. Então, queria agradeço a Sam, né, também, por ter todo esse esforço aí que, né, nesse convite da gente ter trabalhado juntos, e assim como o Bruno e o Franklin, né, da comissão organizadora. E acho que é isso, pessoal, 12h10. Sam, você quer também fazer algum comentário para Então, só finalizar? agradecer a todo mundo que colaborou, ao Rangel e à Bárbara, a você, especialmente, e também ao Bruno e ao Franklin, e dizer que foi um prazer estar com todos os professores também, né? É isso. Endossar seus agradecimentos, agradecimento geral a todos os professores, e também aos alunos e alunas que estiveram com a gente. Então, é só um endosso. Você falou tudo o que precisávamos, com Tá bem. com muito talento, como sempre. Bom, então, pessoal, muito obrigada, tá bom? Bom sábado para todos nós, Ulisses, já todo mundo aí que quiser esse material já sabe aí, né? A quem recorrer. Eu mando material para onde? Vocês compartilharem para o e-mail das Serras? Manda pro e-mail da Pode SEM, ser. Pode ser. tá bom? Muito Combinado. obrigada. Boa tarde, pessoal, então. Tchau, tchau. Boa tarde. Vou parar a gravação, então.